Bom dia a todos e todas. Me chamo Fernanda Silva Santos, sou estudante de Pedagogia do sexto semestre pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 12. Hoje venho apresentar o resultado da minha pesquisa de iniciação científica. Meu projeto de pesquisa está situado dentro de uma pesquisa maior intitulada Infâncias e Pandemia nos anos de 2020 e 2022, desenvolvida pelo Observatório da Infância e Educação Infantil. E essa pesquisa maior, ela tem como objetivo geral compreender os impactos da pandemia nas experiências das crianças de 0 a 7 anos dos municípios do Sertão Produtivo e Velho Chico, assim como no trabalho docente e na educação infantil. Desse modo, meu projeto de pesquisa está situado no âmbito dessa pesquisa maior. Assim, o tema da minha pesquisa é a brincadeira das crianças em diferentes contextos histórico-culturais durante o funcionamento não presencial da educação infantil e tem como orientadora a professora doutora Helenice de Brito. Como podemos observar na figura, aqui se encontram, os objetivos que ajudaram no desenvolvimento da pesquisa. Assim, o objetivo geral da minha pesquisa foi analisar a brincadeira de crianças da educação infantil em diferentes contextos durante a pandemia, especificamente os conteúdos sociais das brincadeiras, as materialidades utilizadas, os lugares de brincar e as parcerias. E tem como objetivos específicos produzir material audiovisual sobre a brincadeira das crianças em casa, realizar revisão de literatura e dos documentos da educação infantil sobre a brincadeira, analisar proposições para a educação infantil durante a pandemia, ouvir as crianças em conversas realizadas por intermediação tecnológica sobre suas atividades de brincar em casa, analisar materiais em áudio, vídeo, desenho e fotografias que registram modos de brincar, lugares, conteúdos e parcerias das crianças. Analisar os relatos das famílias sobre as brincadeiras dos filhos e filhas em casa e identificar e compreender o lugar da brincadeira no planejamento e atividades sugeridas pelas escolas. Esse é o desenho metodológico da minha pesquisa e tem como universo da pesquisa 37 municípios do território Sertão Produtivo e Velho Chico, tem como abordagem qualitativa dos dados da pesquisa de campo e o grupo social estudado foi 50 crianças entre 3 e 7 anos de idade. É importante ressaltar que esse recorte etário ele tem a ver com a dificuldade de acesso aos bebês e crianças menores de 3 anos de idade durante o funcionamento remoto. Foram utilizados alguns instrumentos para o desenvolvimento da pesquisa, que foi o levantamento bibliográfico, análise documental, análise de produção audiovisual, análise de conversa das crianças e questionário com 605 famílias. O questionário ele continha 26 questões sobre a identificação das famílias, o perfil socioeconômico, os impactos na saúde das crianças e sua relação com as escolas, além das atividades envolvidas em casa e as perspectivas das famílias para o retorno presencial. E essas 605 famílias que responderam ao questionário são consideradas como participantes da pesquisa, uma vez que também registraram e compartilharam materiais sobre que as crianças brincavam em casa. E também tivemos os dados já produzidos pelo Observatório da Infância e Educação Infantil para o desenvolvimento desta pesquisa. Para a revisão de literatura e dos documentos da educação infantil sobre brincadeira, foram pesquisados nas plataformas CAPES, Amped, GT7, Cielo e Google Acadêmico. Ao todo, foram localizados 13 artigos que ajudaram a compreender, junto com os documentos da educação infantil, de que modo a brincadeira vem sendo abordada por diferentes pesquisadores. O que pôde-se perceber, é que a maioria traz a brincadeira como a forma de as crianças vivenciarem suas experiências e criarem suas próprias narrativas diante dos diferentes contextos que são apresentados. É válido destacar que na plataforma Google Acadêmico, 5 dos artigos encontrados falam sobre a brincadeira durante o período de pandemia, destacando a forma como as interações foram afetadas e como os currículos debatem sobre essa temática na educação infantil. Os documentos analisados foram o parecer 05 do ano de 2020, proposição do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, de 2021,
a proposição do Observatório da Infância e Educação Infantil da UNEB do ano de 2020 e a proposição do município de Guanambi do ano de 2020. A partir da análise desses documentos, foi possível observar que todas as orientações e propostas elas fossem realizadas respeitando o direito dos bebês e crianças da educação infantil às experiências a partir das suas interações e da brincadeira nos diferentes contextos históricos culturais. Identificar e compreender o lugar da brincadeira no planejamento e atividade sugerida pelas escolas, foi analisado o relatório do Observatório da Infância e Educação Infantil dos anos de 2020 e 2021. E foi possível, analisar que as famílias, secretarias e conselhos municipais de educação, eles trazem a centralidade da brincadeira nas propostas desenvolvidas. É nítido também, nesse relatório, que 97% dos docentes, eles demonstram, essa importância de se pensar a brincadeira como centralidade. E 83% das famílias também destacam essa importância. Conteúdos culturais da brincadeira. Para a compreensão do conteúdo cultural da brincadeira, foram analisadas a exposição A Casa Acordada e o mini documentário A Minha Coleção de Lugares, ambas produzidas pelo Observatório da Infância e Educação Infantil. Inicialmente, organizamos uma tabela, com essas duas produções. Foi considerado nessa tabela o tipo de produção audiovisual, além de ser destacado as ações, gestos e falas das crianças, as materialidades utilizadas, lugares, espaços e parcerias. Além disso, qual o conteúdo ressignificado pelas crianças no ato da brincadeira. Os conteúdos culturais que as crianças ressignificaram na brincadeira foram organizados nessa figura. Nas produções, o que pôde se observar, a brincadeira de escolinha e de casinha sendo o que as crianças mais ressignificavam durante a brincadeira. A partir da análise, do mini documentário A Casa Acordada do ano 2020, foi possível observar o quanto a escola, como conteúdo cultural, ele foi ressignificado. As produções, foi possível observar o modo dessas crianças brincarem, considerando os amigos, como colegas, de organizar os espaços como se fosse escola, de fazer de conta que bichinho eram colegas. Já no mini documentário Minha Coleção de Lugares, produzido no ano 2021, percebe-se, o brincar de casinha como conteúdo ressignificado. São muitas, as crianças que destacam que a casa é o seu lugar de brincar. As rotinas familiares de cuidar da planta, da casa, dos bichos, fazer comidinha, cuidar da boneca, são vivenciadas na brincadeira. Uma questão também, que pode ser ressaltada e chama a atenção durante a brincadeira das crianças é que a escola ou a casa, elas não são as mesmas na brincadeira das crianças, As do campo mostram a casa na relação com o quintal e a roça, as comidinhas do fogão a lenha. Já as crianças da cidade já trazem uma relação com o quarto e os brinquedos industrializados. Questionário com 605 famílias foi analisado também para compreender o lugar onde as crianças brincaram durante a pandemia. E a partir dessa análise foi criado um gráfico representando o lugar onde essas crianças brincaram durante a pandemia. E é nítido aí no gráfico que as crianças brincaram somente em casa e seguido da roça. Esse gráfico demonstra o impacto da pandemia em relação aos espaços explorados pelas crianças, que durante esse contexto de pandemia as crianças não tiveram acesso ao ar livre, impedindo assim a interação com diferentes espaços e também com diferentes pares. Materialidades utilizadas na brincadeira das crianças. A partir dessa ideia de que os brinquedos eles oferecem representações do real para as crianças, buscamos saber do que as crianças brincaram e com o que, Ou seja, quais materialidades as crianças brincaram nesse contexto de pandemia. A definição, dessas materialidades foi analisado o mini documentário A Casa Acordada e Minha Coleção de Lugares. Como podemos observar na tabela, apesar das crianças brincarem mais em casa e no quintal de casa, houve predomínio de brinquedos industrializados entre os materiais usados para brincar.
Tipo de brincadeira realizada pelas crianças na pandemia. Para construção dessa figura, foi analisado o questionário com 605 famílias. Foi respondido pelas famílias qual tipo de brincadeira se realizou no contexto de pandemia. Eles respondem os brinquedos industrializados. Analisando as produções e o questionário com essas 605 famílias, a gente observa, né, que ambos esses brinquedos industrializados, eles se destacam. Assim, né, demonstra-se a importância para o tipo de brincadeira que as crianças desenvolvem, né, pois através do objeto ou mesmo da recreação coletiva, a criança dá sentido e significado para o seu ato de brincar. Então, é essencial pensar o que oferecer para a criança brincar. Tipo de parceria na brincadeira das crianças. Para identificarmos, né, qual tipo de parceria na brincadeira das crianças no contexto de pandemia, foi analisado o questionário com 605 famílias. Assim, o questionário aponta, né, que as crianças brincaram, na maioria das vezes, sozinhos ou com irmãos, demonstrando assim o quanto a pandemia interferiu nas relações com outras pessoas. Fica mais evidente na tabela, né, que durante o isolamento social, as crianças que tinham irmãos compreendiam os mesmos parceiros na brincadeira. A tabela ainda evidencia uma porcentagem considerável de crianças que não possuíam parceria no desenvolvimento de suas brincadeiras, mostrando dessa forma o impacto nas experiências e interação das crianças com os pares e com diferentes contextos. Um material e audiovisual sobre o brincar das crianças em casa. Essa produção ela foi feita, né, em parceria com o Observatório da Infância e Educação Infantil, e a primeiro momento foi feito um convite para as crianças trazerem suas narrativas diante de uma experiência literária, com o livro Minha Coleção de Lugares, do autor Jader Jane. A experiência, né, convidava as crianças a criarem a sua própria coleção de lugares e traziam algumas perguntas para as crianças, né, elas foram trazendo essas narrativas, né, para a gente através das fotografias, dos áudios, dos vídeos, e as crianças tiveram acesso a essa proposta por meio de professores que têm parceria com projetos desenvolvidos pelo Observatório da Infância. A partir desse convite à experiência, né, foi produzido um mini documentário nomeado Minha Coleção de Lugares, Lugares de Brincar das Crianças. A partir do mini documentário Minha Coleção de Lugares, foi produzido, né, em parceria com outra colega de C da Biologia, um mapa que demonstra os lugares de brincar das crianças no contexto de pandemia. Apontamentos finais. Então, a partir da pesquisa, foi possível, né, a gente reafirmar a interação e a brincadeira como principais eixos na elaboração de propostas e também compreender a brincadeira como modo de construção e apropriação da cultura, que a gente pôde perceber a todo momento a partir da análise das produções das crianças, das fotografias, vídeos, áudios, o quanto a criança ela se apropria da cultura do outro, dos diferentes pares que eles convivem. E os resultados da pesquisa, né, evidenciam, né, o fato de as crianças construírem a brincadeira como um modo de construir sentido para a pandemia. Vimos que as crianças elas buscaram dar sentido aos objetos da casa, aos quintais, aos bichos, plantas e brinquedos, além de construírem sentido sobre a escola, a doença. E nessas produções, né, fotografias, vídeos, áudios, a gente pode perceber, né, o quanto essas crianças elas foram construindo sentido para aquele acontecimento, né, que elas estavam vivenciando. Então, né, eu finalizo aqui a minha apresentação com a citação de Silva, 2021, que ela traz a brincadeira como um ato de criação de possibilidades de participação no grupo social e de sentidos para o que acontece. Então, essa frase, né, ela resume muito o meu trabalho, o quanto as crianças nesse contexto de pandemia, elas criaram e ressignificaram tudo aquilo que estava acontecendo. Também, a minha pesquisa, ela demonstra, né, a importância de se pesquisar mais sobre a infância, né, sobre a brincadeira como centralidade na infância da criança. Produções a partir da pesquisa. Essas foram algumas produções, né, desenvolvidas a partir da pesquisa, que foi um resumo expandido apresentado na 20ª semana acadêmica e publicada nos anais do evento, um artigo escrito sobre a brincadeira das crianças em diferentes contextos, ainda não publicado, produções audiovisuais, que foi o mapa do brincar e o documentário Minha Coleção de Lugares, apresentação da pesquisa em andamento na linha de pesquisa
Infâncias e Práticas Educativas do NEP, o NEB Campus 12 2021, e a participação na construção do relatório da pesquisa em Infância e Pandemia, fase 2 do Observatório da Infância e Educação Infantil